Bom, nesse vídeo aqui então eu vou falar um pouquinho de dois livros, que na verdade não são nem dois livros, são duas coleções mesmo, são esses daqui, ó, sobre matemática. Olha só, esses dois livros aqui. Esse primeiro aqui, ó, é o do Gelson Iese, que é aquele Fundamentos de Matemática Elementar. Ele fala aqui que é uma coleção consagrada ao longo dos anos por oferecer ao estudante o mais completo conteúdo de matemática elementar. Os volumes estão organizados da seguinte forma. Então, o volume 1, a gente tem conjuntos e funções. O volume 2, a gente tem logaritmos. O volume 3, trigonometria. O 4, sequências, matrizes, determinantes e sistemas. O volume 5, a gente tem combinatória e probabilidade. O volume 6, complexos, polinômios e equações. Esse livro aqui, ó, é o volume 6. Olha só, entendeu? Dá pra ver aqui. Cadê o número 6? Aqui, ó. Número 6. Então é esse daqui, ó. Complexos, polinômios e equações. Isso. Aí volume 7 é geometria analítica. Volume 8 é limites, derivadas e noções de integral. O volume 9 é geometria plana, o volume 10 é geometria espacial e o volume 11 é matemática comercial, matemática financeira e estatística descritiva. Ele diz aqui embaixo, ó, a coleção atende alunos do ensino médio que procuram uma formação mais aprofundada, estudantes em fase pré-vestibular e também universitários que necessitam rever a matemática elementar. Os volumes contêm teoria, exercícios de aplicação, além de uma sessão de testes vestibulares acompanhados de respostas. Há ainda uma série de artigos sobre história da matemática relacionados aos temas abordados. Na presente edição, a sessão de testes vestibulares foi atualizada, apresentando novos testes selecionados e assim por diante. Então, começar falando desse livrinho aqui, ó, é uma coleção consagrada, então vários professores aí das universidades que lecionam matemática conhecem essa coleção do Gelson Iese. E assim, para quem que eu aconselho esse livro, essa coleção ou os volumes dessa coleção? Como vocês viram aqui, a gente tem então 11 volumes, esse aqui é o volume 6 da coleção, então você tem lá dá para você montar a sua bibliotecazinha de matemática elementar. E para quem eu recomendo essa coleção aqui? Eu recomendo essa coleção do Gelson, principalmente para quem está no ensino superior, independente da área. Se você é da área de humanas, se você é da área de exatas, da área de engenharia, da área de ciências naturais ou da área de ciências biológicas, independente da área, se você precisa rever conteúdos de matemática ou mesmo aprender alguns conteúdos de matemática, eu recomendo você estudar por essa coleção. Então você vem aqui você caçar na internet, você vem aqui por esse, olha que bonito a coleção aqui, ó. Você caça qual volume da coleção você precisa. Por exemplo, você precisa do volume 11, que é matemática comercial, matemática financeira e matemática e estatística descritiva. Então, para quem é da área de administração, contabilidade, economia, o volume 11 aí pode ser útil. Ou quer ver sobre conjuntos de funções, ou sobre números complexos. No caso, eu comprei quando eu precisava estudar sobre números complexos. Aí eu fui na internet, cacei qual da coleção tinha números complexos e achei volume 6. Então, números complexos e polinômios e equações, ele é um material bem, embora seja elementar, mas é a base, né? Então ele tem todo o conteúdo ali, digamos assim. Trigonometria também, o livro deve ser belíssimo, né?
é o volume 3. Olha aqui, ó. O volume 3 é trigonometria. Olha que show de bola. Então você aprende tudo de trigonometria. Volume 2, logaritmos. Cara, você aprende tudo de logaritmo. Número E, aquele número de ordem. O número 1 também eu acho bem legal esse volume 1 também, que é conjuntos e funções. E é o começo da matemática ali, né? Então ele é uma coleção consagrada, como ele mesmo diz aqui, uma coleção consagrada. Gelson Yes é sensacional, imprescindível, principalmente para quem é professor de matemática, para quem é professor de matemática, da área de matemática aí, que leciona matemática, estuda matemática. Então essa coleção é show de bola. Esse daqui eu tenho, essa capa aqui, ó, é da 7ª edição de 2005. Eu comprei esse daqui pelo selo, paguei R$25, mais o frete, então vai para 25, mais uns R$10 de frete, vai para R$35. Então esse é o preço que eu paguei nesse daqui, uns R$35. Você encontra na estante virtual, cada um por em torno de R$25, R$30 para essa edição. Tem a edição mais moderna, eu sempre aconselho essa edição, eu acho a mais legal, a 7ª edição, que é essa capa aqui, ou a edição mais moderna, mas essa capa eu acho mais legal do que a edição moderna, mas essa daqui, os livros dessa edição ou da edição mais moderna, de 2013, 2011, são bem didáticos. Por que é legal esse livro? Porque assim, ele apresenta ele apresenta a teoria, então você tem lá a teoria, ele apresenta a teoria e depois ele já coloca os exemplos com a resposta, que é por onde a gente aprende. Então, como que a gente aprende matemática? Fazendo os exemplos e entendendo ali a teoria e tal. Depois você vai para os exercícios. E tem exercício que tem resolução também. Mas o exercício é onde você vai se exercitar. Então você pega um ou outro exercício ali e você começa a fazer sozinho. Mas sempre começa assim, copiando exemplos mesmo. A gente copia os exemplos e vai tentando entender o que ele fez ali, vai olhando a teoria. E é isso. Tem também esses artigos aqui, esses box, que são os artigos de história da matemática, como ele coloca aqui. Então isso sempre existe na coleção dele. E é isso. Essa 7ª edição tá bem limpa assim, tá bem sem muitos rodeios e tal. Tá uma edição bem, eu diria que até bem didático para quem já passou no ensino médio. Eu diria que está bem didático. Então essa coleção ela é bem show de bola, bem sensacional. A editora é a editora atual, que é onde o Gelson Yes vai publicar. E outra coisa também, nessas novas edições, nessa 7ª edição, nas edições mais modernas, na verdade o autor, embora seja sempre o Gelson Yes, mas ainda tem participação de outros caras também, de mais um ou outro autor. Então, essa coleção aqui de matemática é um sonho, é show de bola. Outra coleção também, agora para quem está no ensino fundamental e ensino médio, para os alunos aí, e principalmente para a gente, para quem é professor também, e para quem não tem até interesse em matemática, mas é legal ter em casa. Essa enciclopédia do estudante, ela eu vou falar um pouquinho sobre essa enciclopédia. Começar dizendo o seguinte: como que surgiu a ideia dessa enciclopédia do estudante? Essa enciclopédia do estudante, ela surge lá na Espanha. O jornal deles lá, o El País, queria produzir
uma enciclopédia, uma coleção enciclopédica, uma coleção de enciclopédias. E aí o jornal Era o País conversou com um grupo educacional Santillana, isso em 2005. E aí o grupo Santillana produziu uma enciclopédia que ela é didática, ou seja, o tema matemática aqui, por exemplo, se esse aqui é uma enciclopédia matemática, numa enciclopédia tudo da matemática ali é tratado por verbetes, ou seja, por índice alfabético, começa pelo A, B, C, D e vai até o Z. Ou seja, se você quer saber alguma coisa sobre Bhaskara, numa enciclopédia de matemática, você quer saber o teorema de Bhaskara, ou alguma coisa sobre Bhaskara, você vai na letra B, Bhaskara, vírgula, teorema, Bhaskara, vida de Bhaskara, mas você vai em Bhaskara. Você quer alguma coisa sobre Friedrich Gauss, você vai na letra G. E na enciclopédia ele vai falar ali sobre o teorema, sobre a vida dele de forma bem sucinta e bem direta. Essa enciclopédia do estudante, que eles criaram lá na Espanha em 2005, ela é didática, então ela é temática aqui dentro. Se a gente abrir ela, a gente vai ver que ela não está por ordem alfabética. O tema matemática é distribuído em unidades temáticas que vai tratar, por exemplo, aqui, ele vai ter a unidade de geometria, a unidade de álgebra, aqui ó, álgebra, a unidade de estatística e probabilidade. Então matemática, esse é o volume 2, a enciclopédia tem 2 volumes, matemática 1 e matemática 2, e matemática 2 tem esses tópicos, tem esses conteúdos aqui. E você vai na unidade de geometria e aí ele desmembra o conteúdo, por exemplo. Olha o sumário, como que é. Aqui, ó. Olha o sumário de geometria. Aí você começa lá por entes geométricos, ângulos, classificação de ângulos, operações com ângulos, relações entre ângulos, teorema de Tales, e vai embora até chegar em coisas como circunferência, círculo, elipse, comprimento da circunferência. Então é fantástica essa enciclopédia também. Depois, ó, aqui você tem a parte 2, álgebra, parte 3, estatística, análise combinatória e probabilidade. E é assim que ele vai distribuindo vai trabalhando em sistemas. Outra coisa legal também, ó, você pode ver aqui no cantinho aqui, ó, você tem os boxes com a história da matemática. Então você tem aqui ó, Euclides 330 260 a.C. E ele está falando sobre esse conteúdo ângulos. Ele coloca uma foto, as fotos são de altíssima qualidade, então é extremamente recomendável para estudantes, porque as fotos têm grande qualidade, é muito chamativo e as figuras também são muito bem preparadas. Então olha só as figuras aqui, ó. As figuras são todas contextualizadas e os temas são bem transversais, então olha só, skatistas aqui, ó, Sandro Dias ou Bob Burnquist, que são os skatistas brasileiros, né? Esse daqui deve ser o Sandro Dias. Então ele é bem contextualizado, é super atual. E aqui ó, o Sandro Dias aqui, ó. Então é uma enciclopédia bem legal para estudantes do ensino fundamental e para o ensino médio. Como que ele apresenta o conteúdo? Ele apresenta, por exemplo, na matemática, ele apresenta então um conteúdo, um tema, e fala um pouquinho sobre ele e tal, e de forma enciclopédica. Então ele, no sentido que ele abrange todos os temas, mas sem se aprofundar muito. Então, por exemplo, quando você vai lá na parte de média, por exemplo, você encontra média aritmética, média ponderada. Existem outras médias aí que ele poderia ter abordado também, mas no
geral, ele sempre busca ser enciclopédia, pegar tudo lá. Só que sem se aprofundar muito. Então ele acaba sendo fiel no sentido de ser mesmo uma enciclopédia. E aqui ele apresenta vários conteúdos, né? Vários conteúdos da matemática, vários temas da matemática, então ele acaba sendo enciclopédico mesmo. Então, tanto é que a matemática tem 2 volumes, esse é o volume 2, volume 2 da matemática, e o volume 6 da coleção Enciclopédia. A enciclopédia quando eles publicaram lá em 2005, ele ganhou um prêmio, ganhou até um prêmio aí, lá na Espanha, e aí o jornal Estadão, o Estado de São Paulo, o jornal Estadão, ele vai trazer essa enciclopédia para aqui, para o Brasil, e principalmente para São Paulo, né? E ele traz essa enciclopédia para o Brasil, faz a tradução, faz uma adaptação, coloca temas regionais, né? E por aí vai. O coordenador, quem fez a tradução e adaptação aqui para esse volume de matemática, foi o Rafael Schaffer de Menes, que é bacharel licenciado em matemática pela USP. Então esse é o responsável por trazer esse material, ó, as fotos, as imagens, que legal. Esse é só o volume 2, não vou mostrar o volume 1 aqui, mas procure na internet o volume 1, que também tem bastante coisa, volume 1 de matemática tem bastante coisa legal. Então o Estadão vai trazer, na época eu paguei, era R$15,90, isso eles trouxeram em 2008 para o Brasil essa coleção enciclopédica, e ela é fantástica pelo seguinte, olha, ela tem 20 volumes para você ter dentro de casa e você conhecer sobre vários temas. Então é super importante as enciclopédias e os livros. Então ela começa o volume 1 aqui, ó, são 20 volumes, olha que legal. Volume 1, Ecologia. Volume 2, Matemática 1. Volume 3, Ciências da Terra e do Universo. Volume 4, História Geral. Volume 5, Geografia Geral. Volume 6, Matemática 2, que é esse daqui. Volume 7, Literatura Universal. Volume 8, Redação e Comunicação. Volume 9, Biologia. Volume 10, Física Pura e Aplicada. Volume 11, Geografia do Brasil. Volume 12, História da Filosofia. Volume 13, Música. Volume 14, Literatura e Língua Portuguesa. Volume 15, Química Pura e Aplicada. Volume 16, História do Brasil. Volume 17, Gramática e Linguística. Volume 18, Religiões e Culturas. Volume 19, História da Arte. Volume 20, Geografia do Mundo. Então aqui, dessa coleção aqui, ó, os volumes que eu acho mais fantástico é o de matemática, o Matemática 2. Para professor de matemática é essencial. Literatura Universal eu acho muito bacana também, que é algo que a gente pediu a Deus assim, para ter um material de consulta ali, de pesquisa. Então você tem um volume, uma enciclopédia, Literatura Universal, didática da forma como essa enciclopédia foi feita. Então é tudo que a gente queria, né? Redação e comunicação também bem legal. E outro aqui também, História do Brasil, extremamente recomendado. E em tempos atuais que a gente está vivendo, conhecer a história do Brasil é super importante, fundamental. Então, História do Brasil, História Geral, Religiões e Culturas, Gramática e Linguística. Música também deve ser muito legal. Esse volume 13, música, e é isso.
A enciclopédia, se você for ver aqui, ó, os 20 volumes, ele tem esse desenho aqui, ó, nessa lombada, ele vai formar uma parte do planeta Terra quando você monta a sua coleção. Então é isso. Quem vai produzir aqui no Brasil, por encomenda do jornal Estadão, vai ser a editora Moderna. Então você tem toda uma equipe de direção lá e tal, coordenação. É em capa dura, tem essas guardas aqui, ó, que você tira, esse papelzinho aqui, ó, que são as guardas, que isso deixa ele sempre bonito lá o livro em capa dura. E aqui ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, ó, a enciclopédia do estudante em 20 volumes é a mais completa e atualizada fonte de referência para toda a família, uma coleção indispensável para se informar e estudar. Então esse é o recado final que a gente deixa, né? Uma obra referência. O conhecimento está aí, está nos livros, e livros é essencial. Como dizia Monteiro Lobato lá em 1940, ele dizia que uma sociedade se faz com homens e livros, e livros são muito importantes. Outra coisa também que eu tinha que falar sobre essa coleção aqui acho que é só isso mesmo. Acredito que era só eu tinha que falar talvez mais alguma coisa que eu não vou lembrar agora, mas é basicamente isso. Então já deu 21 minutos de vídeo, então tá aí. Essas são as duas coleções aí, ó, imprescindíveis pra gente ter em casa. Então é isso aí, valeu.